Marcelinho, invadiu por fundo, pintou cruzamento, passou, ele levou para o dentro! Gol! Carlos Borges, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a arte de narrar uma partida de futebol. Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite, ao pessoal aí de Curitiba, o pessoal desse sul, desse país gostoso. Vamos conversar um pouco sobre essa arte, que é muito importante, é uma arte me parecendo muito parecida com o sonho do garoto que quer jogar futebol, mais ou menos bem parecido a isso. Como é narrar futebol em uma rádio como esta, né? A história que tem a Rádio Nacional. Eu acho que é uma coisa divina, viu? Eu passei por várias rádios, logicamente a gente quando começa como qualquer outro profissional de rádio, trabalhando como repórter, passa pelo plantão, não passei como comentarista, mas passo como repórter, como passei como plantão, para chegar, logicamente, a ser um narrador de futebol. E chegar à Rádio Nacional, e isso eu faço sempre, das minhas palavras, a questão da Rádio Nacional, o nome que eu tenho dentro do mercado do Rio de Janeiro e do Brasil é justamente por causa da Rádio Nacional, não é somente pela qualidade do Carlos Borges, mas principalmente pela Rádio Nacional. Está aqui onde passou Duvaldo Cosi, onde passou Jorge Cury, onde passou José Carlos Araújo, quando teve o seu auge da carreira e depois, logicamente, seguiu para a Rádio Globo para se firmar como grande narrador esportivo do Rio de Janeiro. Então, eu acho que isso é uma coisa que veio divina para mim desde 1993. Tivemos uma pequena parada em 2005, lógico que fomos narrar em outros prefixos, mas estávamos sempre trabalhando na Rádio Nacional, fazendo o nosso trabalho, até que 2009, agora no início do ano, a rede de rádio voltou com a Nacional Rio, com a Nacional Brasília e uma rede de rádio espalhada pelo Rádio Sat da EBC hoje, da Empresa Brasil de Comunicação. Aquela partida de futebol inesquecível que você teve a oportunidade de narrar ela. Eu acho que até por ser apaixonado pelo Flamengo, lógico que esse negócio de dizer que você não transmite a paixão, o Jorge Cury deixava isso bem claro, né? A transmissão de um gol do Zico. Carlos Borges não esconde o time? Não, do coração. De maneira alguma eu escondo o time. Eu sou rubro-negro, lógico que hoje eu tenho até porque o futebol hoje também não tem a qualidade de futebol dos anos 70, dos anos 80, quando eu comecei em rádio, onde você tinha um Zico, tinha um time espetacular do Flamengo, conquistando todos os títulos. Hoje o futebol caiu bastante. Então, o tricampeonato, o gol do Pet, naquela falta, exatamente a 43 minutos do segundo tempo, quando o Flamengo, com aquele gol, ia se tornar tricampeão, com Pet e companhia, aquele gol do Pet em cima do Elton, aquela foi realmente a grande emoção que eu tive no futebol em transmissões esportivas. Dá para citar alguns bordões que você assim utiliza na sua narração? Eu utilizei por muito tempo, logicamente eu acho que você tem que sempre variar, eu aprendi isso, eu acho que, lógico que você firma alguns bordões, mas o principal bordão, carimba e assina, entendeu? Esse bordão de fechamento de gol foi criado por mim, Vassoura, aproveitando aquela música de pagode, Vassoura, vassourando, 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 eu utilizei por muito tempo. E utilizo também muito a questão de colocação do campo de jogo, e os bordões são colocados mais ou menos em cima desses bordões, em cima das colocações do campo. Na nossa vinheta de abertura de um dos nossos programas aqui que roda os gols pelo Brasil, a gente tem uma vinheta com uma montagem, com vários narradores de futebol do Brasil. E você faz parte dessa vinheta, eu vou colocar um trecho aqui para você acompanhar. Manda B, Curitiba! Onde não é nosso! Bom, ali, olho no relógio e a musiquinha da Daniela Mercury. Quanto tempo tem? Você utiliza ainda no seu giro de tempo? Não, no giro de tempo eu mudei, porque eu variei bastante o giro de tempo, a função até da mudança que eu tive de passagem da Rádio Nacional para a Rádio Manchete, eu tive que fazer algumas mudanças justamente para identificar mais a Rádio Manchete e mais a Rádio Nacional. Eu mudei agora, de olho no relógio, eu passei para a marca do tempo, que é uma utilização inclusive do próprio Júlio César Santana, saudoso narrador esportivo, espetacular narrador esportivo de futebol, que passou também pela Tupi, do Salvador, passou aqui pela Rádio Nacional, a utilização da marca do tempo. Eu utilizo mais a marca do tempo, mas de olho no relógio foi uma marca muito forte, eu ainda não utilizo mais essa marca no momento. O narrador esportivo que o Carlos Borges gosta de ouvir? Edson Mauro. Para ouvir
Porque você sabe que tecnicamente, nós aprendemos isso pelo tempo que nós temos de narração esportiva, a questão do narrador que você gosta de ouvir, é igual a música, você gosta às vezes de ouvir um cantor pelo disco, pelo CD, né? Pelo CD, em casa, ouvindo, parado, você gosta daquele cantor para ouvir ali, naquele momento. Agora, no show, você já de repente não gosta dele, já gosta de outra pessoa, né? Que é justamente o ao vivo. Para mim, para ouvir em casa, para ter o gosto de ouvir, é o Edson Mauro, que tem uma belíssima voz, tem belíssimas colocações e é uma coisa agradabilíssima. Lógico que para ver o jogo e ouvir o Edson Mauro, já não gosto. Já acho que eu gostava muito do Jorge Cury naquela oportunidade. Eu gostava muito do Jorge Cury e gosto muito dos narradores paulistas também. É uma narração diferente, que talvez não se adapte ao Rio de Janeiro, mas é uma narração muito diferente e eu gosto da narração do tipo paulista também. O Rio de Janeiro, geralmente o narrador, a narração dele já é uma narração alegre, né? Tem a ver com a cidade do Rio de Janeiro, as praias, como funciona mais ou menos? Tem a ver com a cultura do povo? A cultura do povo, eu acho que sim. Acho que aqui é coisa mais solta, né? Mais leve, né? Narra o jogo, mas você tem que dar aquela pitadinha de humor, de colocação, de uma coisa um pouco mais puxada pro humorismo, para a situação de momento do jogo, que eu acho que fica até mais agradável para quem está ouvindo, né? A narração paulista, lógico que o povo paulista, a pessoa que já escuta o narrador paulista se acostuma até ao tipo de narração, porque só ouviu aquele tipo de narração. Mas a narração dos cariocas, aqui a narração dos locutores cariocas, já dá uma pitada boa para você poder ouvir. Por isso que eu gosto do Edson Mauro, porque ele coloca as coisas muito bem, não fica naquela apenas na posição dos jogadores. Ele coloca muito bem a sua transmissão esportiva. É como você encara a escala de trabalho. Já ficou sem narrar aquela partida que você gostaria muito de narrar e por causa da escala não conseguiu? Eu aprendi uma coisa na passagem em 1994 do nosso querido Luiz Penido, hoje na Super Rádio Tupi. Teve passagem aqui no Rio de Janeiro e passagem pela Rádio Nacional. E o Sérgio Moraes era um dos narradores. O Sérgio Moraes já estava, nosso querido, saudoso Sérgio Moraes, dos Pampas do Serigás, ele já estava em final de carreira. Lógico que você, normalmente, a tendência é quanto mais idade você tem, logicamente, ir caindo um pouco mais a sua transmissão esportiva, né? Não tem nada a ver com a audiência, né? A audiência é uma coisa, a sua transmissão cair é uma outra coisa. E o Sérgio Moraes transmitia os jogos e eu sempre achava que eu poderia transmitir, porque naquela época eu estava voando, né? Começando ali um momento importante, principalmente da Rádio Nacional, em 1994. Eu achava que aquela partida era minha, mas depois eu compreendi que eu acho que você tem que ter uma questão de hierarquia. Eu acho que quem começou primeiro, quem tem o nome, por exemplo, Sérgio Moraes tinha muito mais nome do que eu naquela oportunidade. Então, ele era muito mais importante até para a audiência da rádio. Então, eu compreendi essa situação. Vou te pedir para você escalar uma equipe de rádio dos sonhos do Carlos Borges. Ué, José Carlos Araújo. Esse é inigualável até pela mudança de linguagem do Rádio Esportivo do Carioca, que estava apenas com Jorge Cury e com a narração tipo Jorge Cury e de Valdir Amaral, que era uma narração também com muito bordões e pouca vibração. Jorge Cury é muito mais vibração e menos bordões. E ele transformou isso. Zé Carlos Araújo, nesse momento, para mim seria o principal. Eu colocaria aqui um nome muito importante, o Washington Rodrigues. Por que o Washington Rodrigues? Porque o Washington Rodrigues realmente é um grande nome de comentário, participou como repórter e agora tem um grande nome, sempre teve como comentarista, o Washington Rodrigues. Os repórteres eu tenho o Wagner Menezes, começou comigo, inclusive, na Rádio Nacional, tivemos transmitindo jogos de vôlei, porque eu sempre transmiti outros esportes também, o partido de vôlei de Superliga. O Wagner Menezes é excelente repórter. Ao lado dele, eu colocaria o Jorge Eduardo, da Rádio Globo do Rio de Janeiro, excelente repórter também, um garoto realmente que vale muito, hoje já está num outro patamar, já não é um principiante, é uma pessoa já que ganhou muita força. Essa seria a equipe principal para mim. Olha, muito obrigado, Carlos Borges, pela sua participação aqui na série Narrador Esportivo. Um abraço para você, André, um abraço a esse povo curitibano que realmente nos recebe muito bem quando a gente está nessa belíssima cidade que é Curitiba, capital paranaense. Senhoras e senhores, Carlos Borges. Fim de papo no Maracanã, 1, 2, 3, 4...